Encontrei minha filha pedindo dinheiro junto com meu neto. Ela disse que o marido a forçava. Eu estava em Florianópolis para um congresso, caminhando pelas ruas do centro histórico numa tarde ensolarada de março, quando vi algo que fez meu coração parar. Ali, na esquina movimentada perto do mercado público entre turistas e vendedores ambulantes, estava Mariana, minha filha, de cabeça baixa, segurando a mão do Gabriel, meu neto de apenas 6 anos. A criança estendia um copo plástico para os passantes, enquanto ela sussurrava pedidos de ajuda. Fiquei congelado, não consegui processar. Meu cérebro tentava encontrar uma explicação. Qualquer explicação que fizesse sentido. 59 anos de vida, 30 como advogado criminal, e nunca senti um impacto assim. Mariana estava magra, o cabelo preso de qualquer jeito, roupas gastas. Gabriel, meu neto alegre que pulava no meu colo nas festas de família, agora tinha olhos fundos, assustados. Dei um passo à frente. Outro. Minha voz saiu rouca quando falei o nome dela. Mariana levantou o rosto. Vi o pânico nos olhos dela. Não era vergonha. Era medo puro. E foi nesse momento que entendi. Algo estava muito, muito errado. Ela tentou explicar entre lágrimas, a voz quebrando, enquanto puxava Gabriel para perto, como se precisasse protegê-lo de mim. Pai, eu não tenho escolha. Rodrigo, ele me obriga. Se eu não trouxer dinheiro, ele diz que vai me tirar o Gabriel. Ele controla tudo, pai. Tudo! A frase ecoou na minha cabeça. Rodrigo, o genro perfeito, o vendedor de imóveis bem-sucedido, o homem que jurou na igreja proteger minha filha. Meus punhos se fecharam. Olhei para o Gabriel, que me encarava sem entender. Foi quando tomei uma decisão. Eu ia descobrir a verdade. E alguém ia pagar caro por isso. Eu estava em Florianópolis para um congresso de advocacia criminal. Algo que costumo fazer uma vez por ano, desde que me aposentei. 3 dias de palestras, reencontros com colegas, boas conversas sobre casos antigos. Nada demais. Naquela tarde de março, o sol brilhava forte e resolvi caminhar pelo centro histórico em vez de voltar direto para o hotel. Gosto de observar as pessoas, o movimento das ruas, a vida acontecendo. Foi perto do mercado público, numa esquina movimentada onde turistas tiravam fotos e vendedores ofereciam artesanato, que parei de repente. Algo na cena à minha frente me atingiu como um soco no estômago. Uma mulher magra de cabeça baixa, segurando a mão de uma criança pequena. O menino estendia um copo plástico para os passantes. A maioria desviava o olhar e seguia caminho. Alguns jogavam moedas. Um turista tirou uma nota do bolso e colocou no copo, afagando a cabeça do garoto. Demorei alguns segundos para processar. Aquela mulher era Mariana, minha filha. E o menino era Gabriel, meu neto de 6 anos. Meu corpo ficou rígido. O barulho da rua sumiu. Só conseguia enxergar os dois ali, naquela humilhação. Mariana estava irreconhecível. O cabelo preso com um elástico velho, roupas desbotadas, olheiras profundas. Gabriel, que sempre foi uma criança vibrante, agora parecia apagado. Os olhos baixos, o corpo pequeno e frágil, segurando aquele copo como se fosse um fardo pesado demais. Caminhei até eles. Minhas pernas tremiam. Quando estava a poucos passos de distância, falei o nome dela. Minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia. Mariana levantou o rosto. Vi o choque nos olhos dela. Depois, o pânico. Ela puxou Gabriel para perto, instintivamente, como se quisesse escondê-lo de mim. A criança me olhou sem entender, confuso, com medo. Pai, a voz dela era um fio. O que você está fazendo aqui? Eu podia perguntar a mesma coisa, Mariana. Minha voz estava controlada, mas por dentro eu sentia uma mistura de raiva, dor e incredulidade. O que está acontecendo? Por que vocês estão pedindo dinheiro na rua? Ela desviou o olhar. As mãos tremiam. Gabriel continuava segurando o copo, mas agora olhava para a mãe, assustado com a tensão no ar. Eu não posso falar aqui, pai. Mariana olhou em volta, nervosa, como se alguém pudesse estar vigiando. Por favor, não faça uma cena. Uma cena? Minha voz subiu um pouco. Mariana, você está na rua pedindo esmola com meu neto. Meu neto! E você acha que eu não vou fazer perguntas? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Ela apertou a mão de Gabriel e olhou para mim com uma expressão quebrada, destruída. Rodrigo me obriga, pai.
A voz dela saiu num sussurro desesperado. Ele controla todo o dinheiro. Se eu não trouxer pelo menos R$ 100 por dia, ele diz que vai me tirar o Gabriel. Ele diz que eu sou uma inútil, que não sirvo para nada, e que se eu não fizer o que ele manda, ele vai provar na justiça que eu sou uma mãe incapaz. Fiquei sem palavras. Rodrigo, o genro que sempre pareceu tão educado, tão responsável, o vendedor de imóveis que usava terno e dirigia um carro importado, o homem que jurou na igreja cuidar da minha filha. Ele está fazendo o quê? Minha voz saiu baixa, perigosa. Mariana, olha para mim, o que mais está acontecendo? Ela balançou a cabeça, ainda chorando, mas incapaz de falar. Gabriel começou a chorar também, assustado com a tensão. Coloquei a mão no ombro dele, tentando acalmá-lo, mas a criança encolheu-se como se tivesse medo de qualquer toque masculino. Isso me cortou fundo. Vocês vêm comigo, agora. Falei com firmeza, pegando a mochila surrada que estava aos pés de Mariana. Vamos conversar num lugar seguro. Pai, eu não posso. Se Rodrigo descobrir que faltei, ele não vai fazer nada. Interrompi, olhando nos olhos dela. Você é minha filha, Mariana. E eu não vou deixar você aqui nem mais um minuto. Vamos. Ela hesitou, mas a exaustão venceu a resistência. Pegou Gabriel no colo e me seguiu até um café próximo. Sentamos numa mesa no canto, longe dos outros clientes. Pedi água para os dois e esperei Mariana se acalmar. Quando ela finalmente começou a falar, cada palavra era uma facada no meu peito. Rodrigo controlava tudo. O dinheiro, as saídas, os contatos com a família. Ele verificava o celular dela todos os dias. Proibiu que ela trabalhasse. Dizia que ela era burra, feia, que ninguém mais a quereria. E nos últimos meses, tinha começado a forçá-la a pedir dinheiro na rua, usando Gabriel como forma de despertar piedade nas pessoas. Ele diz que estamos afundados em dívidas, pai, que preciso ajudar, mas eu não sei de onde vêm essas dívidas. Ele nunca me mostra nada. Escutei tudo em silêncio. Minha mente de advogado já estava funcionando, analisando cada detalhe, cada padrão de manipulação e abuso. Mas meu coração de pai estava despedaçado. Como eu não vi isso antes? Como deixei minha filha chegar a esse ponto? Segurem essa informação. Onde vocês estão assistindo esse vídeo? Deixem nos comentários a cidade e o estado de vocês. E se inscreva no canal porque essa história está apenas começando. Quando Mariana terminou de falar, peguei a mão dela e segurei com firmeza. Você não vai voltar para aquela casa hoje. Nem você, nem o Gabriel. Pai, eu não posso simplesmente... Sim, você pode. Minha voz era calma, mas determinada. E você vai. Porque eu não vou permitir que minha filha e meu neto vivam assim nem mais um dia. Mariana chorou mais ainda, mas dessa vez havia algo diferente no choro. Um alívio. Uma esperança frágil, quase apagada, mas ainda viva. Naquele momento tomei uma decisão. Eu ia investigar Rodrigo. Ia usar tudo o que aprendi em 30 anos de carreira e ia descobrir exatamente o que aquele homem estava escondendo. E então, ele ia pagar por cada lágrima que fez minha filha derramar. Levei Mariana e Gabriel direto para o meu hotel. No caminho, ela olhava pela janela do táxi com uma expressão distante, perdida. Gabriel estava dormindo no colo dela, exausto. Observei os dois em silêncio. Minha filha estava diferente. Não era só o emagrecimento ou as roupas gastas. Era algo mais profundo. A luz nos olhos dela tinha se apagado. No hotel, pedi um quarto adicional ao lado do meu. Mariana tentou protestar. Disse que não tinha como pagar, mas cortei a conversa com um olhar firme. Depois que ela e Gabriel se instalaram, liguei para Carolina, minha filha mais nova. Alô, pai. A voz dela era alegre. Tudo bem, como está o congresso? Carol, preciso falar com você. É sobre a Mariana. O tom mudou imediatamente. O que aconteceu? Ela está bem? Contei tudo. Cada detalhe da cena que presenciei. As palavras de Mariana, o estado de Gabriel. Do outro lado da linha, ouvi Carolina prender a respiração. Meu Deus! A voz dela saiu trêmula. Pai, eu sabia que algo estava errado. Nos últimos 2 anos, sempre que eu ligava, o Rodrigo atendia e dizia que ela estava ocupada. Quando conseguia falar com ela, a conversa era curta, estranha. Ela nunca parecia à vontade. Eu tentei visitá-los no ano passado, mas ele sempre inventava desculpas. Por que você não me contou? Porque eu não tinha certeza, pai.
E você sabe como a Mari sempre foi orgulhosa. Achei que ela fosse me procurar se precisasse de ajuda. Suspirei fundo. Precisamos agir rápido, Carol. Vou começar uma investigação sobre o Rodrigo. Quero saber tudo sobre ele. Dívidas, movimentações financeiras, tudo. Você conhece alguém que possa ajudar? Carolina pensou por um momento. Tenho um amigo aqui em São Paulo que trabalha com auditoria financeira e conheço uma advogada especializada em direito de família. Posso acionar os dois. Faça isso. E Carol, vem pra cá. Sua irmã precisa de você. Já estou vendo passagens, pai. Chego amanhã. Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela do hotel. A cidade de Florianópolis brilhava na noite. Turistas riam nas ruas. A vida seguia normalmente para todos. Mas para mim, para Mariana e para Gabriel, nada mais seria normal até resolvermos isso. Bati na porta do quarto ao lado. Mariana abriu, ainda com os olhos vermelhos. Gabriel estava dormindo na cama, enrolado no cobertor. Posso entrar? Ela assentiu. Sentamos na pequena poltrona perto da janela. Por um longo momento, nenhum de nós falou. Finalmente, quebrei o silêncio. Mariana, preciso que você me conte tudo, desde o começo. Como as coisas chegaram até aqui? Ela respirou fundo. As mãos tremiam enquanto entrelaçava os dedos. No começo, o Rodrigo era maravilhoso, pai. Atencioso, carinhoso, sempre me fazendo sentir especial. Depois que a gente casou, ele disse que eu não precisava mais trabalhar, que ele ia cuidar de tudo. Eu achei lindo. Achei que era amor. Quando as coisas mudaram? Foi gradual. Primeiro, ele começou a questionar minhas roupas. Dizia que eram muito chamativas, que eu estava chamando a atenção de outros homens. Depois começou a controlar com quem eu conversava. Dizia que meus amigos eram má influência. Com o tempo, eu me vi completamente isolada, sem trabalho, sem amigos, sem ninguém além dele. Escutei em silêncio, minha mandíbula apertada. Quando o Gabriel nasceu, pensei que as coisas melhorariam, mas pioraram. Rodrigo ficou mais controlador. Começou a revisar meu celular todos os dias. Instalou um aplicativo que rastreia minha localização. Se eu demorasse no mercado, ele ligava furioso, acusando-me de estar mentindo. Ele dizia que eu era uma mãe péssima, que Gabriel estaria melhor sem mim. E as dívidas? Ele sempre falou que tínhamos dívidas, mas nunca me mostrou nada. Uns 6 meses atrás começou a dizer que a situação estava desesperadora, que poderíamos perder a casa. Foi quando ele exigiu que eu começasse a contribuir. No começo ele me fazia vender coisas na internet. Depois ele disse que eu tinha que ir para a rua. A voz dela quebrou. Na primeira vez, eu chorei o dia inteiro, mas ele ameaçou me tirar o Gabriel. Disse que eu estava em débito com ele, que ele pagava tudo, e que se eu não ajudasse, ele ia me deixar e provar na justiça que eu sou incapaz de cuidar do meu filho. Cada palavra era um golpe. Levantei, caminhei até a janela, tentando controlar a raiva que fervia dentro de mim. Mariana, olha para mim. Esperei até que ela erguesse os olhos. Esse homem está mentindo. Tudo o que ele fez foi para te controlar, te destruir. E eu vou provar isso. Mas preciso da sua ajuda. Você tem acesso a algum documento? Extratos bancários, contratos, qualquer coisa? Ela balançou a cabeça. Ele guarda tudo trancado no escritório dele. Eu nunca tive acesso. Entendo. Então vamos fazer diferente. Sentei novamente, olhando diretamente para ela. Você vai ficar aqui comigo até resolvermos isso. Não vai voltar para aquela casa. Não vai se expor a ele. Vou cuidar de tudo. Pai, ele vai ficar furioso. Ele vai... Deixa ele ficar. E deixa ele vir. Porque dessa vez, ele vai encontrar alguém preparado para enfrentá-lo. Vi um lampejo de esperança nos olhos dela. Fraco, mas real. Passei a noite em claro, fazendo ligações, contatando antigos colegas de profissão. No dia seguinte, Carolina chegou de São Paulo. Quando ela abraçou Mariana, as duas choraram juntas. Gabriel acordou e, ao ver a tia, sorriu pela primeira vez desde que eu o encontrara. Enquanto as duas conversavam, saí para encontrar um velho amigo, delegado aposentado que morava em Porto Alegre. Ele tinha contatos, recursos e devia alguns favores a mim. César, quanto tempo? Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme. Sentamos num restaurante discreto. Expliquei a situação. Ele ouviu atentamente, fazendo anotações mentais. Esse Rodrigo. Tenho a impressão de já ter ouvido o nome dele. Vendedor de imóveis, certo?
Deixa eu fazer algumas consultas. Se ele tem dívidas grandes, vai aparecer no sistema. E se ele está envolvido com agiotagem ou coisas piores, tenho como descobrir. Preciso de provas concretas. Algo que eu possa usar legalmente. Vou ver o que consigo. Me dá uns 3 dias. Voltei para o hotel com um plano começando a se formar na minha cabeça. Rodrigo não sabia com quem estava lidando. Ele manipulou minha filha, humilhou minha família, usou meu neto como ferramenta. Mas agora ele havia mexido com a pessoa errada. Porque eu não era apenas um pai furioso. Eu era um advogado criminal com 3 décadas de experiência. E ia usar cada truque, cada contato, cada estratégia que conhecia para destruir a máscara daquele homem. E ele nem sabia o que estava por vir. 3 dias depois, meu amigo delegado me ligou. A voz dele estava séria. César, você precisa sentar para ouvir isso. Estávamos de volta a Porto Alegre. Mariana e Gabriel ficaram na casa de Carolina, que tinha vindo comigo para dar suporte à irmã. Encontrei o delegado em um café discreto no centro da cidade. Ele abriu uma pasta e espalhou documentos sobre a mesa. Meu estômago se revirou ao ver a primeira folha. Rodrigo Almeida Ferreira, 35 anos, vendedor de imóveis, como você disse, mas a coisa vai muito além disso. Ele apontou para um extrato bancário. Nos últimos 2 anos, ele movimentou quase R$500 mil em contas diferentes. E olha só para onde esse dinheiro foi. Sites de apostas online. Peguei o documento, examinando cada linha. Depósitos, saques, transferências, tudo apontando para plataformas de cassino digital e apostas esportivas. R$500 mil e não parou aí. Ele deslizou outro documento. Ele tem dívidas ativas com 3 agiotas diferentes. Somando tudo, deve perto de R$200 mil. E olha a data dos primeiros empréstimos. Começou há 3 anos, logo depois de Gabriel nascer. Minha mandíbula apertou. 3 anos. Rodrigo estava afundado em dívidas há 3 anos e nunca disse nada para Mariana. Pior ainda, ele a culpou, a humilhou, a destruiu psicologicamente para esconder seus próprios erros. Tem mais. O delegado pegou outra folha. Ele colocou a casa da família como garantia em um empréstimo com um agiota particularmente perigoso. Se ele não pagar até o final do mês, perde a casa. E aqui está a parte pior. Ele me mostrou um contrato. Meus olhos se arregalaram. Ele falsificou a assinatura da Mariana. Exatamente. Comparei com documentos oficiais que consegui. A assinatura está toda errada. Ele forjou a assinatura dela para garantir o empréstimo. Apoiei-me na cadeira processando tudo. Falsificação de documento. Crime previsto no Código Penal. Rodrigo não apenas manipulava minha filha psicologicamente, ele cometera um crime grave. Tem como usar isso? Com certeza. E tem mais uma coisa. Ele puxou uma foto. Esse aqui é Mário Pinheiro, um dos agiotas. Ele está sendo investigado por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Se Rodrigo está devendo para ele, está envolvido nessa rede. Isso pode ser perigoso, César. Olhei para a foto. Um homem de meia idade, expressão dura, olhos frios. O tipo de pessoa que não negocia, que cobra de qualquer jeito. Mariana e Gabriel estão em perigo? Potencialmente sim. Se Rodrigo não pagar, esses caras não vão hesitar em usar a família como pressão. Minha decisão estava tomada. Não era apenas sobre expor Rodrigo. Era sobre proteger minha filha e meu neto de uma situação que podia se tornar mortal. Preciso de cópias de tudo isso. E preciso de um advogado de família. Vou entrar com um pedido de medida protetiva imediatamente. Já providenciei. Ele entregou um cartão. Doutora Beatriz Moura. É uma das melhores em casos de violência doméstica e abuso psicológico. Já liguei para ela explicando a situação. Ela está esperando seu contato. Apertei a mão dele com gratidão. Obrigado, meu amigo. Devo essa a você. Só cuida da sua filha, César. E toma cuidado com o Rodrigo. Homens como ele, quando encurralados, podem fazer coisas imprevisíveis. Saí daquele café com um peso no peito, mas também com um arsenal de informações. Liguei imediatamente para a doutora Beatriz e marcamos uma reunião para aquela tarde. Quando cheguei na casa de Carolina, encontrei Mariana brincando com Gabriel na sala. A cena me fez parar por um momento. Ela estava sorrindo. Um sorriso pequeno, frágil, mas estava lá. Fazia anos que eu não via minha filha sorrir assim. Pai! Gabriel correu até mim e pulou nos meus braços.
Segurei-o com força, sentindo o coração apertar. Ele era tão leve, tão frágil. E aí, campeão, como você está? Tia Carol fez bolo. Ele apontou para a cozinha, animado. Quer um pedaço? Claro que quero. Enquanto Gabriel me puxava pela mão, olhei para Mariana. Ela me encarou com uma expressão interrogativa. Eu assenti levemente. Ela entendeu. Tínhamos novidades. Mais tarde, quando Gabriel estava dormindo e Carolina saiu para comprar mantimentos, sentei com Mariana na varanda. O sol se punha sobre Porto Alegre, tingindo o céu de laranja e rosa. Descobri muita coisa sobre o Rodrigo. Respirei fundo. E nada disso é culpa sua, Mariana. Quero que você entenda isso. Contei tudo. As apostas, as dívidas, a falsificação de assinatura, o envolvimento com agiotas. Vi o rosto dela passar por várias emoções, choque, raiva, dor e, finalmente, uma espécie de alívio amargo. Então, ele estava mentindo esse tempo todo. Desde o começo, ele criou uma narrativa para te controlar, te isolar e te fazer sentir culpada por problemas que ele mesmo causou. Isso é abuso psicológico, Mariana. E agora temos provas. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, absorvendo tudo. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de raiva, de reconhecimento, de luto por anos perdidos. Eu fui tão idiota, pai. Não. Segurei a mão dela com firmeza. Você foi vítima de um manipulador. Ele sabia exatamente o que fazer para te quebrar. Mas agora vamos reverter isso. Vamos te tirar dessa situação e garantir que ele pague por tudo que fez. Como? Amanhã você vai conversar com uma advogada especializada. Vamos entrar com um pedido de medida protetiva de urgência. Rodrigo não vai poder se aproximar de você, nem do Gabriel. Depois vamos processar ele por falsificação de documento e entrar com pedido de divórcio. Vamos garantir que você tenha a guarda exclusiva do Gabriel e que ele pague pensão. Mariana soluçou, mas dessa vez vi determinação nos olhos dela. Ele vai tentar me destruir, pai. Ele vai dizer que eu sou louca, incapaz. Deixa ele tentar, porque dessa vez ele vai encontrar um muro. E esse muro sou eu. Ela se jogou nos meus braços e chorou. Eu segurei minha filha, sentindo a dor dela, a fragilidade dela, mas também a força que começava a renascer. Ela tinha sido quebrada, mas não estava destruída. E eu ia fazer de tudo para ajudá-la a se reconstruir. Naquela noite, antes de dormir, fiz uma oração. Há anos eu não rezava, desde que perdi minha esposa. Mas naquele momento, senti que precisava. Pedi proteção para Mariana e Gabriel. Pedi força para enfrentar o que viria. E agradeci por estar naquele lugar, naquela hora, para ver o que estava acontecendo. Porque se eu não estivesse em Florianópolis naquela tarde, se não tivesse decidido caminhar pelo centro, se não tivesse visto aquela cena, não queria pensar no que poderia ter acontecido. Mas agora, não havia mais volta. A guerra estava declarada, e Rodrigo não sabia que havia acabado de perder. Na manhã seguinte, Mariana, Carolina e eu fomos ao escritório da doutora Beatriz Moura. Ela era uma mulher de uns 50 anos, postura firme, olhar atento. Seu escritório ficava em um prédio comercial no bairro Auxiliadora, discreto, mas elegante. Senhor César Roberto, prazer. Ela apertou minha mão. E você deve ser Mariana. Sente-se, por favor. Mariana estava nervosa, mexendo nas mãos, olhando para os lados. Carolina segurou a mão da irmã, dando apoio silencioso. A doutora Beatriz abriu um bloco de notas. Mariana, vou precisar que você me conte tudo, cada detalhe, por mais doloroso que seja. Sei que é difícil, mas preciso entender toda a extensão do que você viveu para construir um caso sólido. Por quase 2 horas, Mariana falou. No começo, a voz tremia, as palavras saíam entrecortadas, mas aos poucos ela ganhou força. Contou sobre o isolamento progressivo, sobre as acusações, sobre o controle financeiro, sobre as ameaças de tirar Gabriel, sobre a humilhação de ser forçada a pedir dinheiro na rua. A doutora Beatriz ouvia atentamente, fazendo anotações, fazendo perguntas específicas. Quando Mariana terminou, ela fechou o bloco e olhou diretamente para ela. Mariana, o que você viveu é violência doméstica, não física, mas psicológica e patrimonial. E ambas são crimes previstos na Lei Maria da Penha.
Além disso, temos a falsificação de assinatura, que é crime grave. Você tem um caso forte. Ele vai tentar me destruir. A voz de Mariana estava baixa. Ele sempre disse que se eu tentasse sair, ele ia provar que eu sou uma mãe incompetente. E ele não vai conseguir. A advogada falou com firmeza. Porque você não é incompetente. Você é uma vítima. E vamos provar isso. Primeiro, vou entrar com um pedido de medida protetiva de urgência. Dentro de 48 horas, Rodrigo estará proibido de se aproximar de você e de Gabriel. Também vou solicitar a guarda provisória de Gabriel para você. Depois iniciamos o processo de divórcio e a ação criminal por falsificação. Mariana olhou para mim, buscando confirmação. Assenti. Confie nela, filha. A doutora Beatriz sabe o que está fazendo. Nós assinamos os documentos necessários. A doutora Beatriz garantiu que protocolaria tudo naquele mesmo dia. Quando saímos do escritório, Mariana parecia exausta, mas havia algo diferente no semblante dela, uma determinação que não estava lá antes. No caminho de volta para a casa de Carolina, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? César Roberto. A voz era masculina, áspera, desconhecida. Quem quer saber? Rodrigo Ferreira. Seu genro. Ou será que devo dizer ex-genro? Fiz sinal para Carolina parar o carro. Coloquei o telefone no viva-voz, mas abaixei o volume para Mariana não ouvir. Rodrigo, estava esperando sua ligação. Ah, é? Bom saber. Então você já sabe que sua filha desapareceu com meu filho há dias. Isso é sequestro, sabia? A voz dele era controlada, mas eu ouvia a raiva contida embaixo. Sequestro? Deixei um sarcasmo frio entrar na minha voz. Interessante. Uma mãe levando o próprio filho para longe de uma situação de abuso. Não sei se você sabe, mas isso se chama proteção. Abuso? Ele riu, um som sem humor. Ela te contou um monte de mentiras, não é? Mariana sempre foi dramática. Vivia inventando histórias, se fazendo de vítima. Rodrigo, vou ser direto com você. Eu sei das dívidas. Sei das apostas. Sei dos agiotas. E sei que você falsificou a assinatura da minha filha para conseguir empréstimo. Então não tente me convencer de que você é a vítima aqui. Silêncio do outro lado. Longo. Pesado. Você não sabe de nada, velho. A voz dele mudou, ficou mais escura. E se meter onde não é chamado, vai se arrepender. É uma ameaça? É um aviso. Devolve minha mulher e meu filho, ou eu vou tornar a vida de todos vocês um inferno. Rodrigo, escute bem. Você não vai se aproximar da Mariana nem do Gabriel. Dentro de 48 horas, vai receber uma medida protetiva. Se violar, vai preso. E depois disso, vou pessoalmente garantir que você responda criminalmente por falsificação e abuso. Então, se eu fosse você, começava a procurar um bom advogado. Você vai se arrepender disso, César. Eu juro. Ele desligou. Fiquei olhando para o celular, a mandíbula apertada. Carolina me olhava com preocupação. Pai, você acha que ele é capaz de fazer algo? Não sei, mas vou tomar todas as precauções. Liguei novamente para meu amigo delegado. Contei sobre a ligação e a ameaça. Ele garantiu que ia colocar patrulhas de ronda perto da casa de Carolina e que qualquer movimento suspeito de Rodrigo seria monitorado. Quando chegamos em casa, Mariana estava brincando com Gabriel na sala. Ao me ver, ela correu até mim. Pai, o Rodrigo ligou para o meu celular, umas 20 vezes, deixou mensagens horríveis, dizendo que vou perder tudo, que ele vai me destruir. Me deixa ver. Ela me entregou o telefone. Ouvi as mensagens de voz. Cada uma era pior que a anterior. Ameaças, xingamentos, manipulação emocional. Na última, ele chorava, implorava para ela voltar. Dizia que amava ela e Gabriel, que ia mudar. Conhecia esse padrão. O ciclo do abuso. Violência, seguida de culpa, seguida de tentativas de reconciliação, seguida de mais violência. Mariana, você não vai responder nenhuma dessas mensagens. De agora em diante, qualquer contato dele passa por mim ou pela doutora Beatriz, entendeu? Ela assentiu, tremendo. Naquela noite, fiquei acordado na sala, de guarda. Algo no tom de Rodrigo durante a ligação me deixou inquieto. Ele estava desesperado. E homens desesperados fazem coisas imprevisíveis. Por volta das 2 da manhã, ouvi um barulho na rua. Levantei e olhei pela janela. Um carro estava parado do outro lado da rua, motor ligado.
faróis apagados. Não conseguia ver quem estava dentro. Peguei meu celular, pronto para ligar para a polícia. O carro ficou ali por uns 10 minutos. Finalmente deu a partida e saiu devagar. Anotei a placa. No dia seguinte, passei a placa para meu amigo delegado. Ele confirmou. Era o carro de Rodrigo. Ele está vigiando a casa, César. Você precisa reforçar a segurança. Contratei um segurança particular, um ex-policial recomendado pelo delegado, discreto, mas eficiente. Ele ficaria de plantão na frente da casa, especialmente durante a noite. A medida protetiva foi concedida em tempo recorde. 48 horas depois da solicitação, um oficial de justiça entregou a notificação para Rodrigo. Ele estava proibido de se aproximar de Mariana e Gabriel a menos de 200 metros. Qualquer violação resultaria em prisão imediata. Pensei que isso acalmaria a situação, mas estava errado. Porque 2 dias depois, quando Mariana e Gabriel estavam brincando no pequeno quintal da casa de Carolina, o portão foi forçado e Rodrigo entrou. O grito de Mariana cortou o ar. Eu estava na cozinha tomando café com Carolina quando ouvimos. Corremos para o quintal e vi a cena. Rodrigo tinha passado pelo portão, estava parado no meio do quintal, olhando para Mariana e Gabriel. Minha filha tinha puxado o menino para trás dela, protegendo-o com o corpo. "Rodrigo, sai daqui!" Mariana gritou, a voz trêmula, mas firme. "Você está violando a medida protetiva. Vim buscar meu filho." A voz dele estava controlada, mas os olhos estavam selvagens. "Você não pode me impedir de ver meu filho, Mariana. Você está cometendo um crime agora." Avancei para o quintal, colocando-me entre ele e minha filha. "A medida protetiva é clara. Você não pode estar aqui." Rodrigo me encarou. Vi ódio puro nos olhos dele. Você destruiu minha família. Encheu a cabeça dela de mentiras. Eu não precisei encher a cabeça de ninguém. Suas ações falam por si. Agora sai daqui antes que eu chame a polícia." "Chama, vai lá, chama." Ele deu um passo à frente desafiador. "Porque quando eles chegarem vou contar como vocês sequestraram meu filho, como estão me impedindo de vê-lo." "Papai!" Gabriel começou a chorar, assustado. Mariana o segurou com força, sussurrando palavras de conforto, mas eu via o pânico nos olhos dela. O segurança que eu havia contratado apareceu pela lateral da casa, avaliando a situação. Fiz um sinal discreto para ele. Ele entendeu e ficou posicionado perto da saída, bloqueando qualquer tentativa de fuga. "Rodrigo, pela última vez, sai, daqui." Ele respirava pesado, os punhos cerrados. Por um momento, pensei que ele fosse me atacar. Preparei-me mentalmente. Eu tinha 59 anos, mas ainda estava em boa forma. E se precisasse proteger minha família, não hesitaria. Mas então, algo mudou no rosto dele. A raiva deu lugar a uma expressão diferente, quase manipuladora. "Mariana, por favor." Ele mudou o tom completamente, agora suave, quase choroso. "Você sabe que eu te amo. Sabe que amo o Gabriel. Eu cometi erros, eu sei. Mas podemos resolver isso. Volta para casa. A gente conversa. Eu prometo que vou mudar." Era impressionante. Em segundos ele tinha mudado de agressivo para submisso. O ciclo do abuso em ação. Mariana apertou Gabriel contra o peito, mas não respondeu. Vi lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Não eram lágrimas de consideração, eram lágrimas de raiva. "Você não muda, Rodrigo." A voz dela saiu firme, surpreendendo até a si mesma. "Você nunca mudou, você sempre foi assim. Controlador, mentiroso, manipulador, e eu fui idiota de não ver antes. Mas agora eu vejo, e não vou voltar, nunca mais." O rosto de Rodrigo se contorceu. A máscara caiu novamente. "Você vai se arrepender disso." A voz dele era baixa, perigosa. "Vou te tirar tudo. A casa, o Gabriel, tudo. Você não é nada sem mim. Nada. Chega." Puxei meu celular e disquei para a polícia. "Estou ligando agora. Você tem 10 segundos para sair antes que seja preso." Rodrigo me olhou com ódio. Depois olhou para Mariana, depois para Gabriel. Finalmente, recuou. "Isso não acabou." Ele apontou para mim. "Nem de longe." Saiu pelo portão, batendo-o com força. O segurança o acompanhou até a rua, garantindo que ele entrasse no carro e fosse embora. Mariana desabou no chão, segurando Gabriel. Corri até ela, segurei os dois. Carolina também veio, abraçando todos nós. "Acabou, filha." "Ele foi embora." "Ele vai voltar, pai, ele sempre volta." "Não dessa vez.
porque agora ele cometeu um crime, violou a medida protetiva na frente de testemunhas. Ele vai ser preso. Fiz um relatório detalhado para a polícia. O segurança confirmou tudo. A doutora Beatriz entrou imediatamente com uma denúncia formal. No dia seguinte, Rodrigo foi intimado a comparecer à delegacia, mas ele não apareceu. Um mandado de prisão foi emitido. Durante os dias seguintes, ficamos em alerta máximo. O segurança passou a ficar 24 horas, revezando com outro colega. Instalamos câmeras ao redor da casa. Mariana e Gabriel não saíam sem acompanhamento. Foi um período tenso. Mariana mal dormia. Gabriel tinha pesadelos. Eu passava as noites acordado, pensando em todos os cenários possíveis. Até que, uma semana depois, meu amigo delegado me ligou. César, encontramos Rodrigo. Onde? Na casa dele. Ele estava se preparando para fugir. Tinha malas prontas, passagens para o Paraguai. Conseguimos prender antes que ele saísse. Soltei um suspiro de alívio que eu nem sabia que estava segurando. E agora? Agora ele vai responder por violação de medida protetiva, ameaça, falsificação de documento e tentativa de fuga. A audiência de custódia é amanhã. É bem provável que ele fique preso preventivamente. Contei para Mariana. Ela desabou em lágrimas novamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Gabriel, que tinha ouvido parte da conversa, perguntou com a voz pequena. Vovô, o papai vai machucar a gente? Ajoelhei na frente dele, segurando seus ombros com delicadeza. Não, Gabriel, seu pai não vai machucar ninguém. Ele está sendo cuidado agora por pessoas que vão ajudar ele a entender que o que ele fez estava errado. E você e sua mãe estão seguros. Vovô vai sempre proteger vocês. Gabriel me abraçou. Senti o corpinho pequeno e frágil dele tremendo. Prometi a mim mesmo que nunca mais deixaria nada de ruim acontecer com aquela criança. Naquela noite, conseguimos dormir pela primeira vez em dias. Mariana deitou no sofá, Gabriel enrolado em seus braços. Carolina cobriu os dois com um cobertor. E eu fiquei ali, sentado na poltrona, observando. Minha família, quebrada, machucada, mas ainda inteira, e lutando para se reconstruir. No dia seguinte, fomos à audiência de custódia. Rodrigo estava algemado, aparência descuidada, olheiras profundas. Quando nos viu, seus olhos se encheram de raiva. Mas ele não disse nada. O juiz ouviu as acusações, as provas, o histórico de violência psicológica e ameaças. A decisão foi rápida, prisão preventiva até o julgamento. Rodrigo foi levado. Mariana segurou minha mão com força enquanto observávamos. Acabou, filha. Acabou de verdade agora. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Obrigada, pai. Por tudo. Por não desistir de mim. Nunca, Mariana. Nunca. Mas mesmo com Rodrigo preso, eu sabia que a jornada estava longe de terminar. Porque agora começava a parte mais difícil. Ajudar Mariana e Gabriel a se curarem. A reconstruírem suas vidas, a encontrarem a paz novamente. E eu estaria ali, cada passo do caminho. Com Rodrigo preso, finalmente conseguimos respirar. Mas a sensação de alívio veio acompanhada de uma realidade dura. Precisávamos resolver a bagunça financeira que ele havia deixado. A doutora Beatriz conseguiu acesso aos documentos financeiros de Rodrigo através de uma ordem judicial. Quando vi o que ela trouxe para nossa reunião, meu estômago revirou. É pior do que pensávamos. Ela espalhou os documentos sobre a mesa. Rodrigo acumulou dívidas de quase R$300 mil nos últimos 3 anos. A casa está hipotecada, o carro foi dado como garantia em um empréstimo e há processos de cobrança de múltiplos credores. Mariana ficou pálida. 300 mil? Como ele conseguiu esconder isso de mim? Ele abriu contas em seu nome sem o seu conhecimento. Falsificou sua assinatura em múltiplos documentos. E tudo isso foi usado para alimentar o vício dele em apostas online. Olhei para os extratos, depósitos diários em sites de cassino. Algumas vezes ele ganhava, mas perdia muito mais. Era um padrão destrutivo, compulsivo. E a casa? Perguntei. A casa está em nome dos dois. Mas com a dívida hipotecária, se for vendida, vai cobrir apenas parte do que é devido. Mariana teria direito a metade do que sobrar, mas provavelmente não sobrará nada. Mariana começou a chorar silenciosamente. Eu não tenho nada. Sem casa, sem dinheiro,
sem trabalho. Como vou sustentar o Gabriel? Você tem. Segurei a mão dela. Você tem uma família que te apoia. E vamos resolver isso juntos. Carolina também pegou a mão da irmã. Mari, você pode ficar comigo o tempo que precisar. E vamos te ajudar a voltar a trabalhar, recomeçar. A doutora Beatriz continuou. Há uma coisa boa nisso tudo. Como Rodrigo falsificou sua assinatura, você não é legalmente responsável por essas dívidas. Vamos entrar com ações para anular todos os contratos fraudulentos. Mas vai levar tempo. Quanto tempo? Meses, talvez 1 ano. O sistema judicial é lento, mas vamos conseguir. Passei as semanas seguintes ajudando Mariana a reconstruir sua vida. Primeiro, precisávamos de documentos. Rodrigo tinha escondido certidões, carteiras, tudo. Fomos em cartórios, órgãos públicos, solicitando segundas vias. Depois, começamos a procurar emprego para ela. Mariana era formada em pedagogia, mas tinha ficado 8 anos fora do mercado. Muitas escolas hesitavam em contratá-la. Foi frustrante. Mas Mariana não desistiu. Em cada entrevista, ela se apresentava com mais confiança. E, finalmente, uma escola particular no bairro Petrópolis ofereceu uma vaga de professora assistente. O salário era modesto, mas era um começo. Pai, consegui! Ela me ligou, a voz cheia de emoção. Vou começar mês que vem. Senti um orgulho imenso. Minha filha estava renascendo. Gabriel também começou a se recuperar. Carolina o matriculou em uma escola perto de sua casa e o menino rapidamente fez amigos. Ele ainda tinha pesadelos às vezes, ainda tinha medo de homens desconhecidos, mas aos poucos, a criança alegre que ele era começou a aparecer novamente. Enquanto isso, o processo criminal contra Rodrigo avançava. A doutora Beatriz reuniu provas sólidas, os extratos bancários, os contratos falsificados, testemunhos de Mariana, meu relato como testemunha, e até depoimentos de vizinhos que tinham visto Rodrigo agir de forma agressiva. O julgamento foi marcado para dali a 3 meses. Durante esse período, Rodrigo tentou várias vezes fazer contato. Ele mandou cartas da prisão, pedindo perdão, dizendo que estava arrependido, que queria se redimir. Cada carta era mais desesperada que a anterior. Mariana lia todas, mas não respondia. Em uma das nossas conversas noturnas, ela me confessou. Parte de mim ainda quer acreditar que ele possa mudar, pai, que aquele homem que eu conheci no começo ainda exista em algum lugar. E a outra parte sabe que ele nunca vai mudar, que aquele homem que eu conheci era só uma máscara, e que o verdadeiro Rodrigo é esse, manipulador, mentiroso, perigoso. Você está certa. E é importante que você confie nesse instinto. Ela assentiu, mas via dor nos olhos dela. Não era fácil aceitar que anos da vida dela tinham sido construídos sobre mentiras. Uma tarde, quando estava trabalhando em alguns documentos na casa de Carolina, a campainha tocou. Era uma mulher de uns 40 anos, expressão cansada, mas gentil. Boa tarde. Eu sou Vera, mãe do Rodrigo. Fiquei surpreso. Em todos esses anos, tinha visto a mãe dele apenas algumas vezes, sempre em eventos sociais. Ela era uma mulher reservada que raramente falava. Dona Vera, entre, por favor. Ela entrou hesitante. Carolina trouxe café. Sentamos na sala. Eu vim pedir desculpas. Vera falou baixo, as mãos trêmulas segurando a xícara. Pelo que meu filho fez, eu não sabia. Juro que não sabia. Ele sempre escondeu tudo de mim também. Dona Vera, a senhora não precisa se desculpar. Não é culpa sua. Mas eu sou mãe dele. Deveria ter visto os sinais. Deveria ter percebido. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Quando eu soube da prisão, fui visitá-lo. E ele estava diferente, frio, culpando todo mundo menos ele mesmo. Foi quando percebi que eu não conheço meu próprio filho. Havia uma dor genuína na voz dela. Percebi que Rodrigo tinha vítimas além de Mariana e Gabriel. Sua própria família tinha sido enganada também. Como está a Mariana? E o Gabriel? Vera perguntou. Eles estão se recuperando. Devagar, mas estão. Eu adoraria vê-los. Mas entendo se não quiserem. Nesse momento, Mariana entrou na sala. Ela tinha ouvido a conversa. Olhou para Vera por um longo momento. Dona Vera. Mariana, minha filha. Vera se levantou, a voz quebrando. Me perdoa. Por tudo. Mariana hesitou. Depois, abraçou a sogra. As duas choraram juntas.
A senhora nunca me fez mal, dona Vera. A senhora sempre foi gentil comigo. Não precisa pedir perdão. Mas eu trouxe aquele homem ao mundo. Eu criei ele. E a senhora fez o melhor que podia. Ele escolheu o caminho dele. Isso não é culpa sua. Foi um momento de cura. Não apenas para Mariana e Vera, mas para todos nós. Porque percebemos que não estávamos sozinhos nessa dor. E Rodrigo tinha deixado um rastro de destruição que afetava muita gente. Vera passou a visitar regularmente. Ela ajudava com Gabriel, levava presentes, oferecia apoio emocional. E, gradualmente, ela se tornou uma parte importante da rede de apoio de Mariana. O julgamento finalmente chegou. No dia estávamos todos lá. Eu, Mariana, Carolina, a doutora Beatriz, Vera. O tribunal estava cheio. Aparentemente, o caso tinha chamado a atenção da mídia local. Rodrigo entrou, algemado, acompanhado por seu advogado. Ele evitou olhar para nós. O promotor apresentou as acusas: violência psicológica, falsificação de documento, ameaça, violação de medida protetiva. As provas eram esmagadoras. O advogado de defesa tentou argumentar que Rodrigo estava passando por problemas, que precisava de tratamento, não de prisão. Mas o juiz não se impressionou. Mariana foi chamada para testemunhar. Ela subiu ao estrado com as pernas trêmulas, mas a voz firme. Contou tudo. Os anos de manipulação, o isolamento, as ameaças, a humilhação de ser forçada a pedir dinheiro na rua. E pela primeira vez, vi Rodrigo baixar a cabeça. Quando Mariana terminou, o silêncio no tribunal era absoluto. O juiz pediu um intervalo para deliberar. Esperamos na sala de audiência por 1 hora, que pareceu durar uma eternidade. Finalmente, ele voltou com a sentença. Rodrigo Almeida Ferreira, você foi considerado culpado de todos os crimes pelos quais foi acusado. Sentencio você a 6 anos de reclusão em regime fechado, sem direito à apelação em liberdade. Além disso, você está proibido de ter qualquer contato com Mariana Ferreira e Gabriel Ferreira por um período de 10 anos. Mariana apertou minha mão com força. Eu vi alívio, dor e uma estranha sensação de fechamento nos olhos dela. Rodrigo foi levado. Dessa vez, não olhou para trás. Saímos do tribunal sob um céu azul de primavera. Gabriel estava esperando com Vera na frente do prédio. Quando viu a mãe, correu para ela. Mamãe, vovó Vera me levou para tomar sorvete. Mariana abraçou o filho, chorando e rindo ao mesmo tempo. Olhei para aquela cena. Minha filha, meu neto, reconstruindo suas vidas. Ainda havia muito pela frente, cicatrizes que levariam anos para curar. Mas estávamos juntos, e isso fazia toda a diferença. Os meses seguintes foram de reconstrução. Mariana se dedicou ao trabalho na escola e rapidamente ganhou a confiança dos alunos e colegas. Ela tinha um dom natural com crianças, uma paciência e carinho que faziam os pequenos a amarem. Gabriel começou a frequentar terapia infantil. A psicóloga, uma mulher doce chamada Doutora. Sandra trabalhava com ele através de brincadeiras e desenhos. Aos poucos, Gabriel começou a processar o trauma de ter visto a mãe sendo maltratada. Eu voltei para minha rotina em Porto Alegre, mas visitava Mariana e Gabriel toda semana. Carolina tinha se tornado a base de apoio da irmã, e as duas estavam mais próximas do que nunca. Uma tarde, Mariana me ligou. Pai, pode vir aqui? Preciso conversar com você. Fui imediatamente. Quando cheguei, ela estava sentada na varanda, uma xícara de chá nas mãos, olhando o horizonte. O que aconteceu, filha? Nada de ruim. É só... Eu estava pensando sobre tudo o que aconteceu, sobre como cheguei naquele ponto. Ela olhou para mim e percebi que perdi quem eu era, pai. Durante anos eu deixei o Rodrigo definir quem eu deveria ser. Esqueci dos meus sonhos, das minhas vontades, de mim mesma. E agora? Agora quero me encontrar de novo. Quero voltar a ser a Mariana que eu era antes. Ou melhor, quero descobrir quem a Mariana pode ser agora. Sorri. E como você planeja fazer isso? Quero voltar a estudar, fazer uma pós-graduação em psicopedagogia. Sempre tive interesse nisso, mas o Rodrigo dizia que era perda de tempo, que eu deveria focar em ser mãe e esposa. Isso é maravilhoso, Mari, e eu vou te apoiar em tudo. Obrigada, pai, por tudo, por não desistir de mim quando eu mesma tinha desistido. Abracei minha filha, sentindo o orgulho inundar meu peito. Mariana se inscreveu para o curso de pós-graduação e foi aceita.
Começou as aulas à noite enquanto trabalhava durante o dia. Era cansativo, mas ela estava radiante. Gabriel também floresceu. Ele fez amigos na escola, começou a praticar futebol, voltou a sorrir abertamente. Uma tarde, quando fui buscá-lo na escola, ele correu até mim. Vovô, fiz 2 gols hoje no treino. 2 gols? Você é um craque? Ele riu, aquele riso solto de criança feliz. E naquele momento, senti que tínhamos conseguido, que apesar de tudo, tínhamos salvado aquela criança de um futuro sombrio. Quanto a Rodrigo, ele cumpria sua pena. Soube por Vera que ele tinha entrado em um programa de reabilitação para viciados em jogo dentro da prisão. Ela visitava o filho regularmente, tentando manter alguma conexão. Ele diz que está arrependido. Vera me contou uma tarde quando veio visitar Gabriel. Mas eu não sei se acredito. Ele já disse isso tantas vezes antes. O arrependimento verdadeiro se mostra em ações, não em palavras, respondi. E mesmo que ele mude, isso não apaga o que ele fez. Eu sei, e não estou pedindo que a Mariana o perdoe. Só queria que ele encontrasse alguma paz, sabe? Para o bem dele mesmo. Entendi o dilema dela. Era mãe, afinal. Mas também sabia que Mariana precisava seguir em frente sem olhar para trás. 1 ano depois do julgamento, Mariana conseguiu um apartamento próprio. Era pequeno, mas era dela. Carolina a ajudou com a mudança, eu comprei móveis novos e Vera trouxe plantas e decorações. No dia da mudança, enquanto montávamos os móveis, Gabriel correu pelo apartamento vazio, rindo. Mamãe, esse é nosso de verdade. Mariana sorriu, olhando ao redor com lágrimas nos olhos. Sim, amor, nosso de verdade. Naquela noite, fizemos um jantar de celebração. Mariana cozinhou. Carolina trouxe sobremesa. Vera trouxe vinho. Gabriel ficou desenhando na mesa nova. Posso fazer um brinde? Pedi. Todos ergueram as taças, Gabriel com suco. A reconstrução, a força de Mariana, a família que sempre está presente, e ao futuro que agora é só de vocês. A família, todos repetiram. Bebemos, comemoramos, rimos, e pela primeira vez em anos, senti que estávamos completos novamente. Mas a vida tem um jeito de nos surpreender, porque 2 semanas depois recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Era da doutora Beatriz. César, preciso te contar algo. É sobre os processos de anulação das dívidas. Conseguimos? Sim, todos os contratos fraudulentos foram anulados. Mariana está livre das dívidas. Isso é ótimo. Tem mais. Durante a investigação financeira descobrimos algo. Rodrigo tinha uma conta secreta, uma conta offshore que ele usava para esconder dinheiro das apostas que ele ganhava. Meu coração acelerou. Quanto? R$ 150 mil. E como foi adquirido durante o casamento, metade pertence legalmente a Mariana. Fiquei em silêncio processando. R$ 75 mil? Exatamente. Já entramos com o pedido de transferência. Dentro de 1 mês, o dinheiro estará na conta dela. Quando contei para Mariana, ela não acreditou. 75 mil? Pai, você tem certeza? Absoluta. É seu por direito. Ela começou a chorar. Eu posso finalmente dar uma vida melhor para o Gabriel. Posso terminar meu curso sem me preocupar. Pode viver, Mariana. Finalmente pode viver sem medo. E assim foi. Com o dinheiro, Mariana quitou algumas dívidas menores, fez uma poupança para Gabriel e investiu no seu próprio negócio, uma pequena clínica de psicopedagogia. 2 anos depois da sentença de Rodrigo, a clínica estava funcionando. Mariana atendia crianças com dificuldades de aprendizado e rapidamente ganhou reputação na região. Gabriel estava com 8 anos, saudável, feliz, cheio de vida. Ele mal se lembrava dos dias escuros, e isso era uma bênção. Eu, aos 61 anos, finalmente consegui dormir em paz. Minha filha estava segura, meu neto estava protegido, a família estava reconstruída, mas a história ainda não havia terminado, porque Rodrigo, mesmo preso, ainda tinha um último movimento a fazer. Foi uma tarde comum de terça-feira quando a carta chegou. Mariana estava na clínica, atendendo um paciente, quando a recepcionista bateu na porta. Mariana, desculpa interromper. Chegou uma carta para você. É do presídio. Mariana sentiu o estômago revirar. Ela sabia de quem era. Terminou a sessão e foi para seu escritório. Ficou olhando para o envelope por um longo tempo antes de abri-lo.
Dentro, 3 folhas escritas à mão. A letra de Rodrigo. Mariana, sei que você não esperava receber notícias minhas, e não te culpo se rasgar esta carta sem ler, mas peço que leia até o final. Por favor, estou preso há 2 anos. 2 anos que usei para refletir sobre tudo que fiz, sobre o homem que me tornei, sobre a dor que causei a você e ao Gabriel. Durante muito tempo tentei me convencer de que era vítima, que as circunstâncias me levaram àquele caminho, que você e seu pai eram os culpados, mas não eram. A culpa sempre foi minha. Eu era um viciado, não em drogas ou álcool, mas em apostas. Cada vez que eu ganhava, sentia uma euforia que nada mais me dava. E quando perdia, a desesperança era tão profunda que eu precisava apostar de novo para tentar recuperar. Era um ciclo que eu não conseguia quebrar. E ao invés de pedir ajuda, ao invés de ser honesto com você, eu menti, te manipulei, te fiz sentir que era culpa sua, te isolei de sua família porque sabia que eles veriam a verdade. Mariana, não estou te pedindo perdão. Sei que não mereço, e nem estou pedindo para você voltar ou me dar outra chance. Sei que isso nunca vai acontecer e não deveria. Estou escrevendo para te dizer que você estava certa em me deixar, em me denunciar, em lutar por sua vida e pela vida do Gabriel. E para te dizer que sinto muito, de verdade, por cada lágrima que fiz, você derramar. Por cada dia que fiz, você sentir que não valia nada. Por ter roubado anos da sua vida. Você é uma mulher incrível, Mariana. Forte, inteligente, amorosa. E eu tive sorte de tê-la ao meu lado, mesmo que eu não tenha merecido. Cuide bem do Gabriel. Diga a ele que o pai dele sempre vai amá-lo, mesmo de longe, e que espero que ele cresça para ser um homem melhor do que eu fui. Quanto a você, espero que encontre felicidade, que construa a vida que sempre mereceu, e que um dia possa olhar para trás e ver tudo isso como apenas um capítulo ruim de uma história muito maior. Rodrigo. Mariana terminou de ler com lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de saudade ou de consideração, eram lágrimas de fechamento. Ligou para mim. Pai, posso passar aí? Claro, filha. Sempre. Quando ela chegou, mostrei a carta. Li cada palavra em silêncio. O que você acha, pai? É sincero? Respirei fundo. Não sei, Mari. Pode ser. Ou pode ser mais uma manipulação. O Rodrigo sempre foi bom em dizer o que as pessoas queriam ouvir. Eu sei, mas dessa vez pareceu diferente. Não sei explicar. E como você se sente? Aliviada. Porque agora eu posso fechar essa porta de vez. Sei que ele nunca mais vai fazer parte da minha vida. E está tudo bem. Você vai responder? Ela pensou por um longo momento. Não. Acho que a melhor resposta é o silêncio. Deixar o passado para trás de verdade. Abracei minha filha. Ela tinha crescido tanto. Tinha se tornado uma mulher forte, independente, capaz de tomar suas próprias decisões. Algumas semanas depois, Vera nos visitou. Ela estava visivelmente emocionada. Mariana, preciso te contar. Rodrigo entrou em um programa sério de reabilitação. Ele está fazendo terapia, participando de grupos de apoio, trabalhando na prisão. Pela primeira vez, acho que ele está realmente mudando. Fico feliz por ele, dona Vera, de verdade. Ele me pediu para perguntar se um dia, quando ele sair, ele poderia ver o Gabriel. Só uma vez, de longe, só para saber que ele está bem. Mariana ficou em silêncio. A pergunta era difícil. Vamos ver quando chegar a hora, dona Vera. Depende de como o Gabriel está, do que ele quer, mas não prometo nada. Vera assentiu, compreensiva. É justo. Obrigada por ao menos considerar. A vida seguiu. Mariana se formou na pós-graduação. Gabriel completou 9 anos e começou a jogar futebol em uma escolinha. Carolina foi promovida no trabalho. Eu comecei a dar palestras sobre direito criminal em universidades. Estávamos todos reconstruídos, não perfeitos, não sem cicatrizes, mas inteiros. E então, 3 anos após o julgamento, quando menos esperávamos, algo inesperado aconteceu. Gabriel chegou em casa da escola com uma pergunta. Mamãe, onde está meu pai? Mariana congelou. Era a primeira vez em muito tempo que Gabriel perguntava sobre Rodrigo. Ela se ajoelhou na frente do filho. Seu pai está em um lugar onde ele pode se tratar e melhorar, amor. Por que você pergunta? Porque hoje na escola a professora pediu para desenharmos nossa família. E todo mundo desenhou o pai.
Eu desenhei você, o vovô, a tia Carol, a vovó Vera, mas meu pai não estava. Mariana sentiu o coração apertar. E isso te deixou triste? Gabriel pensou. Um pouco. Mas também não sei se quero ele no desenho. Eu lembro de coisas ruins, mamãe. De quando ele gritava com você. De quando você chorava. Eu sei, amor. E está tudo bem você sentir assim. Seu pai fez coisas erradas, e por isso ele está onde está. Ele ainda me ama? Eu acho que sim, à sua maneira. Mas às vezes, amor não é suficiente, Gabriel. Às vezes as pessoas precisam aprender a serem melhores antes de poderem estar com quem amam. Gabriel assentiu, processando. Então, ele vai voltar um dia? Talvez. Mas se voltar, vai ser só para te ver de longe. Ele não vai morar com a gente nem nada assim. Você entende? Entendo. E está tudo bem, mamãe, porque eu já tenho uma família. Tenho você, tenho o vovô, tenho a tia Carol, tenho a vovó Vera. Isso é suficiente. Mariana abraçou o filho com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquela criança, que tinha passado por tanto, era mais sábia e forte do que ela poderia ter imaginado. Naquela noite, Mariana me ligou e contou a conversa. Chorei ao ouvir, de orgulho, de alívio, de gratidão. Ele vai ficar bem, pai. Nós todos vamos ficar bem. Já estão bem, filha. Vocês já estão. E era verdade. A tempestade tinha passado. As feridas estavam cicatrizando. E o futuro, pela primeira vez em anos, parecia brilhante. 4 anos após aquela tarde em Florianópolis, a vida tinha tomado um rumo que eu nunca imaginei. Mariana tinha se tornado referência em psicopedagogia na região. Sua clínica cresceu, ela contratou mais 2 profissionais e atendia uma lista de espera de 3 meses. Gabriel estava com 10 anos, um menino cheio de energia e sonhos. Ele jogava futebol, tirava boas notas e tinha um círculo sólido de amigos. E o mais importante, ele era feliz. Carolina tinha se mudado de volta para Porto Alegre. Ela abriu seu próprio escritório de arquitetura e estava noiva de um homem gentil chamado Fernando, que tratava Gabriel como um sobrinho querido. Vera continuava presente. Ela e Mariana tinham desenvolvido uma relação forte de mãe e filha, que ia muito além dos laços do casamento que não existia mais. Quanto a mim, aos 63 anos, eu finalmente tinha aprendido a viver no presente. As feridas da perda da minha esposa tinham cicatrizado, e eu encontrei propósito em estar presente para minha família. Foi em uma tarde de sábado, durante um churrasco na casa de Mariana, que ela fez um anúncio. Pai, Carol, Vera, Fernando, Gabriel, quero contar uma coisa para vocês. Todos pararam e olharam para ela. Recebi uma proposta para escrever um livro sobre minha história, sobre superação, sobre violência psicológica, sobre recomeço. Mariana, isso é incrível. Carolina pulou para abraçar a irmã. E você vai aceitar? Perguntei. Já aceitei. Ela sorriu. Quero que outras mulheres leiam e saibam que é possível sair, que é possível recomeçar, que não estão sozinhas. Fiquei emocionado. Minha filha, que um dia estava pedindo dinheiro na rua, agora ia inspirar milhares. Estou muito orgulhoso de você, filha. O livro levou 1 ano para ser escrito. Mariana reviveu momentos dolorosos, mas também encontrou cura no processo de colocar tudo no papel. Eu ajudei com a parte legal, garantindo que tudo estava eticamente correto. Carolina ajudou com a revisão. E Vera ofereceu apoio emocional em cada etapa. Quando o livro foi lançado, fizemos um evento na livraria do bairro. Estava lotado. Mulheres de todas as idades vieram ouvir Mariana falar. Ela subiu ao palco, Gabriel sentado na primeira fileira ao meu lado. Meu nome é Mariana, e durante 8 anos fui vítima de violência psicológica. Sua voz era firme. Durante muito tempo, achei que era culpa minha, que eu não era boa o suficiente, forte o suficiente, capaz o suficiente, mas estava errada. E se você está aqui hoje achando isso sobre si mesma, saiba, você está errada também. Ela contou sua história, a manipulação, o isolamento, a humilhação. E depois contou sobre a salvação, sobre o pai que não desistiu, sobre a irmã que acolheu, sobre a sogra que escolheu o lado certo, sobre o filho que foi sua razão para continuar lutando. Quando terminou, não havia um olho seco na sala. Durante a sessão de autógrafos,
Mulher após mulher se aproximou de Mariana, cada uma com sua própria história. Algumas ainda presas em relacionamentos abusivos, outras tentando reconstruir suas vidas. Mariana ouviu cada uma com atenção, ofereceu palavras de encorajamento, compartilhou contatos de apoio. E naquele momento, percebi que tudo tinha valido a pena. Cada noite de insônia, cada momento de raiva, cada luta. Porque agora Mariana não estava apenas reconstruindo sua própria vida. Ela estava ajudando a reconstruir a vida de outras. Meses depois, recebi uma ligação inesperada. Era de um diretor de documentário interessado em adaptar o livro de Mariana para as telas. Sua filha tem uma história poderosa, Sr. César, e acreditamos que precisa ser compartilhada em um formato maior. Conversei com Mariana. Ela hesitou no começo, mas depois concordou. Se isso puder ajudar mais uma mulher, vale a pena. O documentário foi filmado ao longo de 6 meses. Eles entrevistaram Mariana, Gabriel, que agora tinha 11 anos e estava confortável para participar, Carolina, Vera e a mim. Até a doutora Beatriz deu seu testemunho. Quando o documentário foi lançado em uma plataforma de streaming, viralizou. Milhões de visualizações em poucas semanas. Mariana começou a receber convites para palestras, entrevistas, programas de TV. De vítima silenciosa, ela tinha se tornado uma voz poderosa. Mas o momento mais significativo veio 1 ano depois do lançamento do documentário. Mariana estava dando uma palestra em uma universidade quando uma jovem se aproximou dela no final. Mariana, obrigada. Eu estava em um relacionamento assim. Vi seu documentário e reconheci tudo. Sai. E agora estou reconstruindo minha vida, igual você fez. Mariana abraçou a jovem chorando. Você é forte. Você conseguiu. E vai ficar tudo bem. Naquela noite, Mariana me ligou. Pai, hoje uma menina me disse que saiu de um relacionamento abusivo por causa do documentário. Isso é maravilhoso, Mari. E eu fiquei pensando, se eu não tivesse passado por tudo aquilo, se você não tivesse me encontrado naquele dia em Florianópolis, se eu não tivesse tido a coragem de sair, essa menina talvez ainda estaria presa. Então você encontrou propósito na dor. Sim, e isso muda tudo. Rodrigo, nesse meio tempo, tinha completado 4 anos de prisão. Ele ainda tinha 2 pela frente, mas soubemos por Vera que ele estava realmente mudado. Trabalhava como instrutor no programa de reabilitação para outros detentos, estudava à distância e tinha se reconectado com a fé. Ele me pergunta sobre vocês, Vera contou, sobre como o Gabriel está, sempre com respeito, nunca pedindo contato, só querendo saber se ele está bem. E você conta? Conto. Mostro fotos de longe quando posso. Acho que ele merece saber que o filho está feliz, mesmo que não faça parte dessa felicidade. Mariana tinha paz com isso. Ela não guardava rancor, mas também não mantinha esperança de reconciliação. Rodrigo era passado, e ela estava completamente focada no futuro. Gabriel, agora com 12 anos, começou a expressar interesse em se tornar advogado, como o avô. Quero ajudar pessoas, vovô. Igual você ajudou a mamãe. Fiquei emocionado. Aquele menino que tinha visto tanta escuridão, agora queria ser luz para outros. Você vai ser incrível, Gabriel. Tenho certeza. A vida não era perfeita. Ainda havia desafios. Mariana tinha dias difíceis, quando as memórias voltavam. Gabriel às vezes tinha pesadelos. Eu, às vezes, acordava no meio da noite pensando no que poderia ter acontecido se eu não estivesse em Florianópolis naquela tarde. Mas estávamos juntos. E juntos, éramos fortes. 5 anos. 5 anos desde aquela tarde que mudou tudo. Estávamos reunidos na casa de Mariana para comemorar o aniversário de Gabriel. Ele fazia 13 anos, um adolescente agora, alto, confiante, cheio de vida. A casa estava cheia. Carolina e Fernando, agora casados, tinham vindo com o filho pequeno, meu primeiro bisneto. Vera estava lá, ajudando Mariana na cozinha. Amigos da escola de Gabriel, vizinhos, colegas da clínica. Era uma celebração de vida. No meio da festa, recebi uma ligação. Era de um número desconhecido. Atendi e saí para a varanda. Alô? Senhor César Roberto? Era uma voz feminina, formal. Sim, sou eu. Sou da Defensoria Pública do Estado. Ligo em nome de Rodrigo Almeida Ferreira. Ele está para ser liberado em liberdade condicional na próxima semana e gostaria de solicitar permissão para ver o filho, Gabriel,
Uma vez. Apenas para ter um fechamento. Fiquei em silêncio. Depois de todos esses anos, Rodrigo ainda estava tentando. Vou conversar com minha filha e com meu neto. Não posso prometer nada. Entendo. Ele pediu que eu dissesse que não quer causar problemas. Só quer ver o menino, de longe se necessário, e que respeita qualquer decisão que vocês tomarem. Desliguei e fiquei olhando o céu. O sol estava se pondo, tingindo tudo de dourado. Entrei e chamei Mariana para conversar em particular. Contei sobre a ligação. O que você acha, pai? Não sei, filha. Depende de você e do Gabriel. Ela respirou fundo. Vou conversar com ele. Mais tarde, quando a festa tinha acabado e os convidados tinham ido embora, Mariana sentou com Gabriel na sala. Filho, preciso conversar com você sobre algo sério. Gabriel percebeu o tom e ficou atento. Seu pai vai sair da prisão em breve e ele pediu para te ver, uma vez, só para saber que você está bem. Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente perguntou: ele mudou? De verdade? Não sei, amor. Dizem que sim. Mas você não precisa vê-lo se não quiser. Gabriel hesitou. Eu acho que quero, mas não sozinho. Quero que você e o vovô estejam comigo. Claro, a gente vai estar. Uma semana depois, nos encontramos em um parque público. Território neutro, seguro, com muita gente por perto. Rodrigo chegou pontualmente. Ele estava irreconhecível. Tinha emagrecido, o cabelo estava grisalho nas têmporas, havia rugas novas no rosto, mas os olhos estavam diferentes, mais claros, mais lúcidos. Ele parou a alguns metros de distância, respeitando o espaço. Gabriel! Sua voz estava rouca de emoção. Oi, pai. Foi estranho ouvir Gabriel usar essa palavra. Ele mal se lembrava de chamar Rodrigo de pai. Você cresceu tanto. Está tão alto, tão forte. Rodrigo tinha lágrimas nos olhos. Eu não tenho palavras para dizer o quanto sinto muito. Por tudo. Por não ter sido o pai que você merecia. Gabriel olhou para Mariana, que assentiu encorajadoramente. Eu lembro de coisas ruins. De quando você gritava com a mamãe. De quando ela chorava. Rodrigo baixou a cabeça. Eu sei. E você tem todo o direito de lembrar e de nunca me perdoar. Eu não mereço seu perdão. Mas a vovó Vera disse que você está tentando mudar. Estou. Todo dia. Trabalho em ser um homem melhor. Não para voltar para a vida de vocês, porque sei que isso nunca vai acontecer, mas para que eu possa viver comigo mesmo. Gabriel deu um passo à frente. Eu não sei se posso te perdoar agora, mas acho que quero tentar. Um dia. Rodrigo soluçou. Obrigado, Gabriel, isso é mais do que eu mereço. E tem outra coisa. Gabriel falou com voz firme. Minha mãe é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela fez tudo por mim. Me protegeu, me amou, me deu uma vida boa, e eu nunca vou esquecer disso. Eu sei, ela é incrível, e você tem sorte de tê-la. Rodrigo olhou para Mariana. Obrigado por me dar essa chance. Sei que não merecia. Mariana assentiu, mas não falou. Rodrigo olhou para mim. Senhor César, obrigado por proteger minha família quando eu falhei. Você é o homem que eu deveria ter sido. Não respondi. Apenas segurei a mão de Gabriel. Rodrigo se despediu. Gabriel, torço para que você seja feliz, para que realize todos os seus sonhos, e saiba que onde quer que eu esteja, vou estar torcendo por você. Ele virou e foi embora. Gabriel ficou olhando até ele desaparecer de vista. Como você está, campeão? Perguntei. Estranho, mas aliviado também. Acho que eu precisava disso, para poder seguir em frente de verdade. Mariana abraçou o filho. Você foi muito corajoso hoje. Estou orgulhosa de você. Fomos para casa. Naquela noite, depois que Gabriel foi dormir, Mariana, Carolina e eu sentamos na varanda. Acabou, Mariana disse olhando as estrelas. Depois de 5 anos, finalmente acabou de verdade. Como você se sente? Carolina perguntou. Livre. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto completamente livre. Olhei para minhas 2 filhas. Carolina forte e independente. Mariana renascida das cinzas. E pensei em Gabriel, dormindo tranquilo, sem pesadelos. Tínhamos vencido. Não apenas contra Rodrigo, mas contra o medo, contra a vergonha, contra o silêncio. Pai, posso perguntar uma coisa? Mariana me encarou.
Se você não tivesse ido para Florianópolis naquele dia, se não tivesse decidido caminhar pelo centro, se não tivesse me visto, mas eu vi. E não foi coincidência, Mari. Eu acredito que Deus me colocou lá naquele momento exatamente porque você precisava. Você salvou minha vida, pai. Salvou a vida do Gabriel. Não, você salvou sua própria vida quando teve coragem de falar, de aceitar ajuda, de sair. Eu só dei a mão que você precisava para se levantar. Ficamos ali os três em silêncio confortável. O futuro estava aberto, cheio de possibilidades. Mariana continuaria sua clínica, escreveria mais livros, ajudaria mais mulheres. Gabriel cresceria, realizaria seus sonhos, se tornaria o homem que quisesse ser. Carolina continuaria construindo, não apenas edifícios, mas pontes de apoio para a irmã. E eu continuaria sendo o que sempre fui. Um pai, um avô, um protetor. Não perfeito, mas presente. Alguns meses depois, Mariana me ligou animada. Pai, você precisa ver isso. Ela me mandou um link de um artigo. Era sobre uma lei que estava sendo proposta no Congresso Nacional. Ampliação das medidas de proteção para vítimas de violência psicológica. E a justificativa do projeto citava a história de Mariana. Seu livro mudou a legislação, filha. Não foi o livro, pai, foi você. Foi a Carol, foi a doutora Beatriz, foi o Gabriel. Foram todas as mulheres que tiveram coragem de falar. Nós mudamos a legislação. E ela estava certa. Mudança nunca vem de uma pessoa só. Vem de uma comunidade, de uma família, de pessoas que se recusam a ficar em silêncio. Hoje, aos 65 anos, quando olho para trás, vejo que aquela tarde em Florianópolis não foi apenas o dia em que salvei minha filha. Foi o dia em que todos nós nos salvamos. Porque aprendemos que família não é sobre ser perfeito, é sobre estar presente, é sobre lutar quando as coisas ficam difíceis, é sobre nunca desistir de quem amamos. Mariana está bem, Gabriel está bem, nossa família está inteira, e isso é tudo que importa.